A gente continua falando sobre essa missão empresarial em Washington. Quem está aqui comigo já é Gilvan Bueno, meu colega, colunista aqui do CNN Money. Seja muito bem-vindo, sempre um prazer, querido. Muito boa tarde já, não é isso? Boa tarde? Por que boa tarde? Já estou no horário, no outro fuso horário já para frente, né? Lá em Washington? Washington é para frente ou para trás? Vamos perguntar para a audiência, né? É para trás. É para trás, falaram. Tia está aqui cantando para mim que é para trás. Maravilhoso, muito bom dia, tudo bem? Gilvan, muito bom dia, prazer ter você aqui. Querido, eu queria começar te perguntando qual que é a chance de sucesso dessa comitiva, porque a gente acompanha essa fala do presidente da CNI, Ricardo Alban, dizendo que a intenção é arranjar novas exceções, né, novas inclusões de produtos isentos para essas exportações para os Estados Unidos. Queria entender exatamente qual que é a chance de sucesso. Assim, a gente parte também do princípio que esses componentes políticos eles estão muito presentes nessas discussões. Primeiro, parabéns. A gente tem que lembrar um princípio militar que é dividir para conquistar. Então, essa divisão e separação de ruídos políticos para os empresários é muito importante. Essa questão política, nós entendemos que elas não serão resolvidas no cenário de curto a médio prazo e que os empresários não podem ser impactados por essas decisões, porque, como você presenciou ali, são vários setores, são várias famílias, empresas que precisam de créditos, desviar a cadeia produtiva não é um elemento tão rápido, ou seja, é uma discussão importante e dessa divisão eu vejo com muito bons olhos, tenho falado muito sobre isso, participo agora de um fórum sobre líderes, tenho visitado o Brasil, conversando, entendendo esses desafios, principalmente para o agronegócio, que é muito importante. A prévia do PIB já sinalizou que os desafios serão muito representativos, ou seja, é muito valioso, é muito importante e parabéns, porque ele leva ali os escritórios, ele leva as federações, ele leva 38 empresários, ele leva realmente o que é a decisão. Acho que alguns pontos dessa narrativa que foi apresentada pelo presidente da CNI, que é separação de questão política, resultados concretos. Então, quando você pega a separação política e resultados concretos, estamos aqui para fazer negócios e explorar nossas vantagens competitivas nessa negociação. Então, do ponto de vista de dividir para conquistar, é importante e de ter estratégias diversificadas, porque muitas vezes você utiliza estratégias muito concentradas, deixando o governo fazer essa negociação. Olhando o passado, nós presenciamos que isso não aconteceu, que o governo não conseguiu ter êxito nessas negociações e que sim, os empresários que estão ali com as suas forças produtivas, com a sua carga tributária, com o seu impacto no seu fluxo de caixa, serão mais favorecidos nessa negociação. Eu sempre lembro que a primeira instituição que fez isso de maneira muito positiva foi a Embraer. A Embraer foi o primeiro grande player que entendeu que era melhor negociar pelo escritório de lobby, mostrando a importância das relações institucionais. Estive em Brasília participando dessas discussões, como relações institucionais é importante. E eu sempre falo que o Roberto Azevedo é um grande estrategista, uma mente brilhante nesse negócio, nesse cenário. Então, fico muito otimista e acreditando que possa ter bons impactos para a nossa economia. É um grande negociador, né, Gilvan? E a gente acompanhou, e eu queria essa interpretação sua, acho que a gente já conversou, inclusive, isso aqui no CNN Money, a respeito do nível de sucesso que setores que foram incluídos naquela lista extensíssima de quase 700 itens em exceções. Qual foi o papel do setor privado nessas discussões para que conseguisse atingir esses objetivos? E, em paralelo, qual foi exatamente o peso também das negociações em âmbito diplomático, né, as encabeçadas pelo governo brasileiro? Boa pergunta. A gente tem que lembrar e visitar um pouquinho quando inicia o governo do Donald Trump, no dia 20 de janeiro, ele começa praticando tarifas para 2 países, né? Os países que mudaram suas cadeias produtivas, que foram Canadá e México, que criaram uma nova discussão que era o nearshoring, que era colocar suas cadeias produtivas muito próximas dos Estados Unidos para que elas não tivessem impactos e o custo logístico fosse reduzido. Então ele olhou para o Canadá e para o México. Como é que foram as negociações ali? Eu conversei com algumas pessoas, principalmente da faculdade de Georgetown, onde tem os maiores nomes em termos de relações institucionais. Olha, os empresários saíram, tanto do Canadá quanto do México, foram direto em Washington e começaram a conversar e, consequentemente, como eu destaquei naquela oportunidade, isso foi reduzido porque o Canadá tinha uma vantagem comparativa, porque o petróleo que abastece os principais veículos dos Estados Unidos sai do Canadá e o México porque tinha uma parte de alimentos que ia trazer inflação dos alimentos, principalmente para os Estados Unidos, e se arrefeceu. Logo em seguida foi direcionado para o Vietnã, que foi uma outra cadeia produtiva para conseguir explorar a parte de tecnologia, e também mudou-se um pouco, mas que vem nessas discussões. Então, olhando os 2 primeiros países que foram atingidos, essas foram as discussões. A discussão com a China é um pouco mais longa, desde 2017, 2018, que ele não consegue ter um pouco essa conversa, mas ele consegue usar vantagens comparativas. Hoje, por exemplo, quando a gente olha aqui, é uma discussão, o que a China tem usado nessa negociação, saindo do campo político e indo para o campo econômico, é a questão dos treasuries, né? Porque a China, como é o segundo maior detentor da dívida dos Estados Unidos e ela começa a vender esses títulos, ela faz uma pressão muito forte
na dívida dos Estados Unidos. Então, você vê que os Treasuries já começaram a bater barreiras de 5%, se aproximar sobre essa barreira de 5%. Ou seja, se não usa um outro componente de negociação, que é o seu poder na dívida pública dos Estados Unidos. Mas esses países, eles usaram muito a ideia de ir diretamente conversar com os empresários. Não foram os governos, mas sim os grandes empresários da área, principalmente o setor de oil, né, de petróleo, que é um setor muito forte nos Estados Unidos. Estou pensando nessa consolidação que a gente acompanhou durante essa semana, né, o início dos trabalhos para consolidar um plano de reciprocidade, a aplicação desse princípio contra os Estados Unidos, seja ele qual for. A gente acompanhou o que aconteceu, por exemplo, desde o início dessas discussões tarifárias com a China. Você mesmo citava, né, a elevação das tarifas recíprocas para mais de 100% entre Estados Unidos e China, o que inviabilizava o comércio entre os dois países. Mas pensando nas possibilidades que o Brasil tem em torno da aplicação dessa lei de reciprocidade, seja ela uma tarifa do mesmo patamar, seja ela, por exemplo, algum tipo de revisão acerca do direito a patentes. Quais são as oportunidades, as chances de sucesso e, evidentemente, os riscos, caso essa tese ela de fato avance? A tese mais importante é o isolamento político e tecnológico. Esse isolamento ele tem um impacto nos próximos 10, 20 anos do Brasil. O segundo impacto é na parte de fuga de fluxo de capitais e fuga de material humano em empresas qualificadas. Essa parte de fuga de material humano e corporativo, a gente tem que olhar um pouquinho para o que vem acontecendo nesse modelo do governo americano de puxar as cadeias produtivas para dentro dos Estados Unidos, porque essas cadeias produtivas, para reduzir o custo ao longo dos anos, ela começou a colocar suas cadeias produtivas em outros locais, né? Então, hoje ele tem uma ideia, Apple vem para cá, coloca uma fábrica aqui. Então, nesse cenário, essa fuga de capital é muito preocupante e a gente sabe que a nossa economia, por ser um país emergente, depende de capital internacional e principalmente de um reconhecimento internacional para que outros países possam fazer negociações aqui. Então, do ponto de vista é esse. E um terceiro elemento aqui de risco é a concentração num único parceiro, que vamos colocar aqui, por exemplo, se fosse a China, onde o Brasil olhasse exclusivamente para a China e não tivesse, por exemplo, parcerias com a Europa, né, que é um player interessante. Então, o Brasil tem que ter um cuidado para não concentrar toda a sua força produtiva para um único parceiro, que aí ele acaba tendo perda na sua negociação, porque ele fica com uma negociação meio que desequilibrada, né? A ideia do teoria de jogos, o dominante e o dominado. Então, o Brasil ele tem que estar equilibrado para não deixar ser dominado com outras economias. Então, esse é um ponto de atenção. Do ponto de vista de oportunidade, sim, a gente tem que olhar a oportunidade porque qual será o impacto, por exemplo, se o nosso agro não conseguir produzir e essa parte de serviços ser impactados. Então, a gente está olhando para dois setores que são 70% do nosso PIB e 25% do agronegócio. Então, se esses setores se distanciarem das negociações, não acharem as oportunidades e principalmente não conseguir escoar a sua cadeia produtiva, vai ser muito difícil. Então, na parte de oportunidade concentrar uma forma de escoar a produtividade, manter essa distribuição para outros players, mas ter um plano de médio e longo prazo. Uma questão que me preocupa, que você falou logo no início, que é a cadeia produtiva não conseguir ser escoada. Então, a minha grande preocupação hoje é, se essa cadeia produtiva não for escoada, isso tem um impacto muito grande, porque isso aumenta os estoques e, consequentemente, isso pode ter uma inflação, que é o que a gente está combatendo nos últimos 3 anos. Pois é, e você citou essa inflação, a gente tem acompanhado já esse processo desinflacionário, né? Principalmente desses produtos que seriam exportados aos Estados Unidos e acabaram não sendo por causa das tarifas, só que esse processo ele é considerado um processo temporário, né? Até porque a gente deve ter essa adaptação das cadeias. Aí, de novo, voltando para a comitiva dos Estados Unidos, caso o cenário se mantenha inalterado, eu queria entender quais são os possíveis impactos que você vê, Gilvan, exatamente para a cadeia produtiva, para os níveis também de produtos aqui no mercado interno, né? E, evidentemente, também essa possibilidade de compensação, dada essa relação mais próxima com a China. E também queria pegar um comentário teu acerca dessa possibilidade de um comércio mais forte, de uma proximidade maior com a União Europeia, ainda mais agora, né? Que a gente tem essa pressão por parte da Comissão Europeia em torno da ratificação do acordo com o Mercosul. Muito bem lembrado. Esse ponto, a gente tem que abordar um pouco o que vem acontecendo nos últimos anos com o Brasil. O Brasil, olhando de maneira técnica, a gente tem que ter um trabalho aqui, para embasar a sua pergunta, tirar os grandes estudos. Os grandes estudos, aonde estão esses grandes estudos? CNI tem um estudo muito, muito bom. A Anshan tem um estudo muito bom.
Então, olhar esses órgãos, até o MIDIC tem estudos interessantes sobre isso antes disso tudo, olhando os impactos que vão acontecer. Então, eu queria muito convidar a nossa audiência para visitar os estudos e entender os impactos. Porque quando a gente está falando aqui, eu sempre tento tirar minhas opiniões do achismo e trazer embasamento técnico. Por quê? Porque os estudos mostram o seguinte, a gente tem uma perda em cadeias produtivas que vai gerar entre 30 a 50 bilhões. Isso é muito representativo em algumas cadeias produtivas. Quando a gente olha os Estados Unidos, eu estava participando de uma discussão ontem num fórum de médias empresas, que a gente está falando de um problema de 2% da nossa exportação, né? Isso tudo que nós estamos olhando aqui representa 2% das nossas exportações, o que os Estados Unidos acaba consumindo em alguns setores estratégicos, que impactam o serviço direto. Então, nesse ponto aqui, a gente tem que ter um cuidado de olhar quais serão os impactos reais, assim, mas olhar, nesse momento, o que a gente vem fazendo nos últimos 30 anos de Plano Real. O Plano Real tem 30 anos e parece que a gente, olhando o que vem acontecendo agora, tem um problema muito maior que paramos de olhar para alguns setores produtivos, ficamos muito dependentes dos setores produtivos. Como eu falei, esse ano eu estive na China, acabei de enviar um empresário para a China para fazer negócios na China. A China hoje tem convidado empresários brasileiros para fazer negócios, para mostrar o que está acontecendo, mas a gente também tem que ter uma preocupação de ter mais players. E a gente tem que ser um pouco mais célere na questão de fazer as parcerias e ter esse cuidado. Mas, em linhas gerais, o que mais me preocupa demora para escoar a produção. E essa demora na escoar a produção tem impactos de inflação, impactos na atividade econômica e, principalmente, prejudicar os empresários que vêm atravessando uma pandemia, que foi um momento muito difícil da economia. Então, são muitos campos para a gente atuar, mas acho que o primeiro é criar um projeto de médio e longo prazo para ajudar o setor a entender como será o mundo. E aí, por que eu falo sobre isso? Para te dar a palavra, que a gente tem um governo de 3 anos. A gente não sabe se virão mais informações. Então, nossas decisões têm que ter um cenário de pelo menos 3 anos clássicos, porque é quando você pode ter uma troca de governo. Ivan, pensando exatamente nesse aspecto, né, evidentemente, qualquer abertura de novo mercado ela é muito relevante, ela é muito bem-vinda, mas os representantes setoriais eles têm dito que o mercado dos Estados Unidos ele não é descartável, e muito pelo contrário, na verdade, ele seria essencial, que não seria inclusive possível fazer esse escoamento, principalmente a gente conversando aqui sobre os produtos de maior valor agregado, né, os manufaturados. Pensando nisso, de novo, né, qual é a capacidade de tocar o coração das autoridades norte-americanas a partir de dados técnicos, mostrando exatamente essa necessidade, por exemplo, da presença de 30% do café consumido nos Estados Unidos, de uma presença muito relevante das nossas proteínas animais. De novo, abrir mercado sempre é excelente, mas qual a chance de a gente conseguir, de fato, avançar em alguma discussão técnica com os Estados Unidos? Pergunta boa e com muita dificuldade de ser preciso, porque quando a gente olha os processos que foram realizados, vamos olhar aqui o trabalho da JBSS e Gerdau. São 2 empresas interessantes, são 2 empresas que colocaram suas cadeias produtivas dentro dos Estados Unidos e olhar a empresa de fabricação de armas, a Taurus. Né? Então, o que essas 3 empresas, o que Taurus, o que Gerdau e o que a JBSS nos ensinou? Que construir uma planta nos Estados Unidos demora tempo, e que você tem que estar lá dentro para você conseguir capturar as oportunidades. Quando essas discussões apareceram, como o Gerdau botou uma planta lá para conseguir ajudar na parte de construção dos Estados Unidos, ela falou, tem um trabalho aqui de 20 anos. Quando a gente olha a JBSS, que fez aquisições no cenário americano para conseguir ter essa planta lá dentro, ele entendia que lá dentro ele tinha fuga, por exemplo, da regulamentação de saúde, que existe nos Estados Unidos, que é muito forte. E quando a gente olha, por exemplo, a parte da Taurus, na construção de armas, que agora está levando uma parte da sua fábrica para lá, o que eles fizeram? Eles entenderam que era um mercado difícil de operar. Então, olhando a história, esses 3 players, eles não tomaram decisões muito rápidas. Eles estão anos ali tentando se adaptar à legislação americana. Porque, no final do dia, você fez uma pergunta muito boa, né, de tocar o coração, ter esse sentimento, mas que no mundo americano ali parece que isso não está tão claro, é um mundo mais óbvio, de 1 mais 1 é 2, então, de respeitar a legislação, de entender o modelo americano de fazer negócios. Então, essas 3 empresas nos mostram o seguinte: tem que ser um projeto de longo prazo, a cadeia produtiva tem que estar dentro dos Estados Unidos, ou você tem que, por exemplo, acho que a gente tem uma vantagem competitiva hoje, que é no mercado de soja, tem falado muito sobre isso, vai estar no Mato Grosso agora falando também com algumas autoridades lá, que é a ideia de soja. O produtor de soja americano vive um momento muito difícil, eles estiveram nos Estados Unidos conversando, seus escritórios de lobby estão conversando lá, mas eles estão com um momento muito ruim. E a gente acabou capturando isso porque a gente está levando nossa soja para a China. Ou seja, a gente tem uma vantagem comparativa muito pequena nessa negociação. Mas, em linhas gerais, esses 3 negócios mostraram que vai ser de médio e longo prazo, que tem que ser dividir para conquistar, levar as empresas, os empresários, as federações, tirar o cunho político e olhar muito para essa parte do que eu posso. E o MAGA, né? O MAGA
como é que a gente consegue colocar força na economia americana e também ajudando o Brasil. Tomara, né, Juvan, que os nossos empresários sejam bem-sucedidos nessas negociações. Bom para todo mundo, no final das contas, né? Muito bom. Meu querido Juvan Bueno, sempre um prazer receber você aqui. Né? Volte mais vezes. Obrigado, Né? foi um prazer. Sempre Obrigado. um prazer, querido. Obrigado. Gratidão.